Este animal pode se transformar em uma cobra venenosa, um peixe mortal, uma pedra, um pedaço de coral, ou simplesmente desaparecer completamente na sua frente, em menos de um segundo, sem deixar rastro. E o mais perturbador, até hoje nenhum cientista consegue explicar completamente como isso é possível. O que você está prestes a descobrir não parece real, mas é, no fundo do Oceano Índico, onde a luz do sol atravessa as águas translúcidas e cria um tapete dourado sobre a areia clara, algo se move. À primeira vista, você não vê nada, só areia, só silêncio submarino. Mas então, num milissegundo, a areia respira. O que parecia ser o fundo inerte do oceano se levanta, ganha contorno, ganha vida. É um polvo mímico. Ele estava ali o tempo todo, olhando para você, estudando cada um dos seus movimentos, decidindo se você era uma ameaça. Isso não acontece com nenhum outro animal no planeta. O polvo mímico não é apenas mais uma criatura marinha. Ele é um problema para a biologia, uma anomalia que força os cientistas a repensarem o que significa ser inteligente, o que significa ter identidade, o que significa existir. Seu corpo não tem ossos, não tem armadura, não tem presas, não tem veneno próprio. Em teoria, deveria ser uma das presas mais fáceis do oceano. Em prática, é um dos seres mais difíceis de matar que a natureza já inventou. A resposta está na pele, literalmente, mas tem algo ainda mais estranho do que qualquer livro de biologia vai te dizer. A pele do polvo mímico não é uma superfície, é um sistema vivo de computação. Milhares de células, chamadas cromatóforos, funcionam como pixels biológicos, cada uma capaz de mudar de cor, brilho e textura de forma independente. Em milissegundos, esse sistema gera mais de 50.000 variações de aparência diferentes. 50.000. Para comparar, a tela do seu celular tem pixels. A pele desse animal também tem, só que os deles são vivos, autônomos, e respondem ao ambiente em tempo real, sem nenhum comando consciente necessário. Mas a transformação não é só visual, e é aqui que tudo muda. O polvo mímico não apenas muda de cor, ele muda de forma. Seus músculos sem esqueleto podem se reorganizar para imitar a silhueta de outros animais. Pode achatar o corpo, esticar os tentáculos em padrões específicos, alterar a textura da pele de lisa para rugosa, de rugosa para espinhosa. Em segundos, deixa de ser um polvo e se torna visualmente e comportamentalmente outro animal completamente diferente. Quando imita uma serpente marinha venenosa, ele não apenas copia a aparência, ele reproduz o movimento, a ondulação específica, o ritmo de deslocamento, a postura de ameaça. Qualquer predador que se aproxime vai ver uma cobra venenosa se movendo com a precisão de uma cobra venenosa. Isso não deveria ser possível. Um animal sem cérebro centralizado, sem sistema nervoso rígido, sem experiência prévia com a criatura que está imitando, executando uma performance tão precisa que engana predadores que evoluíram por milhões de anos para identificar presas. Como ele sabe o que imitar? Como ele sabe qual disfarce usar? A resposta está em algo ainda mais perturbador. O polvo mímico tem 500 milhões de neurônios. Para ter noção, um rato tem cerca de 71 milhões. Mas o que torna isso verdadeiramente diferente não é a quantidade, é onde esses neurônios estão. Apenas 40% ficam no cérebro central, os outros 60% estão distribuídos pelos 8 tentáculos. Cada braço tem seu próprio sistema nervoso local, capaz de tomar decisões independentes, processar informações do ambiente, reagir a estímulos, tudo isso sem precisar consultar o cérebro principal. Isso desafia a ciência. A ideia de que inteligência precisa de um centro de comando, de que consciência requer um único ponto de controle. O polvo mímico é uma rede viva, uma inteligência distribuída, que opera como 8 unidades simultâneas conectadas a um propósito comum. Na prática,
Significa isso: enquanto um tentáculo explora uma fenda entre rochas, outro está monitorando vibrações na areia à direita, um terceiro está sentindo correntes de água que indicam movimento de predadores acima, e um quarto está manipulando uma concha para verificar se há algum camarão escondido. Tudo ao mesmo tempo, sem conflito, sem ruído. Mas tem algo ainda mais estranho sobre como ele usa essa inteligência para caçar. Quando o polvo mímico decide atacar, ele não age com instinto cego. Ele planeja. Primeiro, observa a presa por tempo suficiente para mapear seus padrões de movimento. Depois, posiciona seus tentáculos de forma a bloquear as rotas de fuga mais prováveis. Então, calcula a trajetória do ataque baseado na velocidade e direção de movimento da presa. Só então age com uma velocidade que torna a reação impossível. Um camarão não vê o ataque chegando, nem tem como ver. Em menos de um segundo, os tentáculos já fecharam todas as saídas, já envolveram o corpo da presa, já iniciaram o processo de alimentação. Isso não é instinto, é estratégia, e a caça é só uma das aplicações dessa inteligência. Em aquários, polvos foram documentados abrindo tampas rosqueadas de potes para alcançar alimento dentro, reconhecendo rostos humanos individuais, criando ferramentas rudimentares usando conchas do ambiente, escapando de tanques aparentemente seguros, cruzando superfícies secas e retornando antes que alguém percebesse. Só que ninguém esperava isso. Eles também brincam. Pesquisadores documentaram polvos jogando objetos em correntes de água e os capturando repetidamente, sem nenhum objetivo funcional, apenas pelo comportamento em si. O que na biologia é uma das definições de brincadeira, comportamento associado quase exclusivamente a animais com vida emocional complexa. Mas nenhuma inteligência, nenhuma transformação, nenhuma estratégia é suficiente se o predador chegar sem aviso. E é exatamente o que acontece. O horizonte de areia, que há segundos parecia completamente vazio, ganha movimento, um deslocamento lento, quase imperceptível. Um peixe-pedra avança pelo fundo do oceano. O peixe-pedra é considerado o peixe mais venenoso do mundo. Seus espinhos injetam uma neurotoxina que paralisa em segundos, mas sua arma mais eficiente não é o veneno, é a invisibilidade. Sua pele rugosa, marrom e irregular é um acampamento defensivo visível. Em fração de segundo, simplesmente deixa de existir como polvo. Sua pele se reconfigura para imitar com precisão milimétrica a textura regular da areia ao redor. Não é só cor, é a granulação específica daquele substrato, as sombras produzidas pelos grãos, a forma como a luz se reflete naquele ponto exato do fundo do oceano. O corpo se achata até a espessura mínima. Os tentáculos se organizam em padrões que quebram qualquer leitura de silhueta animal. O peixe-pedra se aproxima. 5 centímetros. 3. 1. O polvo permanece absolutamente imóvel. Uma rocha, um pedaço de areia, uma ausência. O predador passa. Não vê nada, porque não há nada para ver. A morte roçou sua pele e seguiu adiante. Só que ninguém esperava o que acontece a seguir. Antes que o peixe-pedra se afaste completamente, o polvo já está em movimento novamente, já está explorando o ambiente, já está processando novas informações, como se o encontro com a morte fosse apenas mais um dado coletado, mais uma variável incorporada ao algoritmo de sobrevivência. Sem drama, sem recuperação, apenas continuidade. E é aqui que o polvo mímico deixa de ser apenas um animal fascinante e se torna algo maior. Ele não sobrevive apesar de não ter armadura, presas ou veneno. Ele sobrevive por causa disso. A ausência de estrutura rígida é o que permite a transformação total. A falta de identidade fixa é o que garante a sobrevivência em qualquer ambiente. O que parece fraqueza, o corpo mole, a vulnerabilidade, é na verdade a fonte de toda a sua força. Isso desafia a ciência e desafia também uma ideia que carregamos sem questionar, a de que identidade precisa ser constante para ser real, que precisamos ser sempre a mesma coisa para ser algo.
O polvo mímico demonstra com cada célula de seu corpo que a capacidade de se transformar completamente não é a ausência de identidade. É a forma mais sofisticada de identidade que a evolução já produziu. 5.000 espécies de polvos existem nos oceanos do mundo, só uma desenvolveu a capacidade de mimetizar outros animais com esse nível de precisão. Só uma foi longe o suficiente, na direção da transformação, para cruzar a linha entre camuflagem e performance. Nas profundezas onde a luz mal chega, onde correntes antigas dançam seus ritmos sem testemunhas, esse ser continua seu trabalho silencioso. Transforma-se, reinventa-se, existe. A evolução não escolhe os mais fortes, escolhe os mais adaptáveis. E nesse critério, o polvo mímico não é apenas o vencedor, é a definição do jogo. Nos labirintos submarinos, onde nenhum olhar humano alcança completamente, a revolução da vida continua, silenciosa, implacável, infinita. E o polvo mímico segue sendo seu poeta mais radical.